Não, onde é que está? Proverbiologia, na página 2, eu acho. Esse é 2 aí para Não, você. é mesmo. É 2 mesmo? Destacaste 3 provérbios aí, né? Aqui. Eu gostaria que falasse um pouquinho mais sobre: se és juiz, examina; se és tirano, ordena. Não. Porque normalmente o juiz é um sujeito coerente, com raras exceções. Ele tem condições de investigar alguma coisa antes de ordenar. E o tirano é um camarada agressivo, que se acha dono da verdade e comanda. E isso faz parte da intolerância. Então, aí está a diferença. O juiz e o tirano. A ética e a antiética. Vou fazer uma pergunta na página 3. Mental somatologia, página 3. 3, isso. Mental somatologia. Mental somatologia. Então, você trouxe alguns pontos que eu achei interessante. Na penúltima linha, você trouxe ali a autocrítica frágil. Achou? Por que a autocrítica frágil está relacionada à intolerância? Porque a autocrítica frágil não suporta muita coisa. Se o indivíduo recebe uma crítica, ele com muita facilidade revida. Ele não tem condições de suportar, de ficar silencioso perante qualquer tipo ponderando, refletindo, de intolerância, de qualquer ofensa, por mais leve que seja. E na última pergunta seria na definologia, lá no início. Aonde? Logo no início, na definição. Eu acrescentei uma dúvida que eu tinha, se a pessoa que é intolerante, ela tende a ser intolerante em todas as áreas da vida dela, no leque de áreas da vida dela, ou se podem existir algumas áreas onde ela pode tender a versatilizar um pouco mais. Poderia ser você acha? Intolerante no trabalho, mas dentro de casa, não. Podia ser intolerante na sociedade, porém no trabalho não. Situações divergentes. Eu no trabalho fui intolerante em diversas situações. Sim. Comandava muito frequentemente. Tem uma casuística. Eu tinha posições de liderança profissional. Até eu tenho coisas escritas. Isso. E isso me fez me arrepender muito em função de certas atitudes que eu tomei em relação a pessoas comandadas por mim, residentes, situações desse tipo. Mas muito frequentemente eu tinha também situações de intolerância com a família. Eu vinha muito cansado, chegava em casa depois de um dia de tarefas importantes, cirurgias e assim por diante. Será tu? E às vezes eu... Oi? Como é a intolerância contigo mesmo? Às vezes eu me irrito em função de não ter alcançado algum objetivo que eu queria alcançar. Aí eu ficava chateado comigo. Mas eu sou incompetente, sou um camarada que não estudou o suficiente, assim por diante. A autoexigência bastante forte. Muito alta. Concursos, situações assim. A respeito do que a Fabiana falou, eu gostaria de colaborar também. Uma questão que eu percebo em mim
e também observando as pessoas, que a gente vai desenvolvendo esse olhar, né? Que essa questão de um trafar em determinada área se repete em outra ou não, no meu ponto de vista, ele acontece. Se a pessoa tem o trafar, ele acontece em todas as áreas. O que muda, eu acho, é a incidência, ou o grau, ou a percentagem desse trafar. Porque mudam as relações. As relações humanas são relações de poder, em geral, né? Então, por exemplo, um trafar que eu tenho, normalmente ele vai se refletir na família, vai se refletir no trabalho, vai se refletir em outras situações da vida, mas aí são graus diferentes, eu acho, na minha opinião, que acontecem. Mas, na minha opinião, é muito difícil acontecer da pessoa ter um trafar em determinada situação e não acontecer exatamente nada em outra. Porque, Ricardo, eu perguntei justamente por isso. Eu fiquei pensando no seguinte sentido. Uma pessoa que tem o mando, que tem o controle, que tem a liderança, talvez ela tenha mais, entre aspas, possibilidade de exercitar a intolerância. Uma pessoa que é submetida a um controle, ela vai ter menos essa capacidade, porque ela vai estar num contexto onde ela fica mais tolhida. Claro que isso existe, mas ela, vamos dizer, estraga menos, complica menos a vida das pessoas com quem ela relaciona, também associado ao tipo de cargo dela. Sim. Foi nesse sentido que eu perguntei, mas é bem por aí mesmo. Eu acho que, em geral, aparece mais cedo ou mais tarde em todas as situações. Aparece, se manifesta. Às vezes mais sutil, às vezes mais ostensivo, né? Isso aí acontecia frequentemente comigo. E a família, às vezes, levava os resultados negativos que eu tinha durante um dia de trabalho muito forte. Aí eu ficava muito mais sensível a qualquer tipo de patologia. Mas é isso aí. A gente sempre tem uma consequência. Um indivíduo que seja perfeitamente tranquilo é muito difícil. Um dia ou outro ele tem um problema. Eu disse que quando mais jovem era mais explosivo, era mais agressivo. E depois eu fui reduzindo um pouco. Esse verbete te ajudou na intolerância? Certamente. Então valeu a pena. Valeu a pena. O Ricardo trouxe um aspecto interessante no sentido que as relações humanas, muitas vezes, não sei se foi o termo muitas vezes, ou em geral, são fundamentadas em poder. Eu penso que realmente isso é o mega trafar da humanidade como um todo. Quando as relações humanas não forem mais fundamentadas na ânsia de poder, independente da pessoa ter cargo ou não ter cargo, o cargo passa a ser secundário, porque o perfil da pessoa aperfeiçoa. Marta iniciou falando de universalismo, de compreensão, outros aspectos, que a pessoa vai se desenvolver a tal ponto que ela já nem vai estar se preocupando em ser verdade absoluta, nem controlar, nem mandar, nem determinar, independente dos cargos e das posições. O que nós precisamos é aperfeiçoar perfis para aprender a liderar ou sermos liderados sem se importar, mas não com essa intenção de ter poder. Eu concordo que a grande maioria das dificuldades da humanidade, guerras, conflitos, problemas de todos os níveis, eles acontecem por isso, em geral por isso. Porque o indivíduo, às vezes, se sente frustrado, como é a situação que eu descrevi aqui, esse colóquio, como é que chama desses contos, dessas... Casos, os casos, né? Os casos, casos, discussão de casos. Foi, por exemplo, um caso que eu vivi nos primeiros anos da minha vida, no Hospital Militar de Porto Alegre. Hospital Militar de Porto Alegre. Um determinado coronel médico que tinha um desejo muito forte de ser general. Então, naquela época, eu havia assumido um determinado
determinado papel no hospital onde eu trabalhava, no Hospital Ernesto Dornelles. Aí eu criei um serviço específico no qual os militares, em vez de ir ao hospital geral, que eu não considerava um bom nível, todo mundo sabe, eu consegui fazer com que os doentes militares fossem atendidos por mim aqui no meu consultório do Hospital Ernesto Dornelles. Isso aí funcionou por muito tempo, funcionou bem. Eu tive múltiplos pacientes que iam consultar lá, ficavam gratos e assim por diante. Mas esse coronel surgiu lá e em seguida ele quis que eu trouxesse tudo lá para o Hospital Militar. Aí começou a nossa discordância. Até chegarmos a um ponto em que ele me suspendeu por algum tempo. Antes disso, ele me disse que não me interessava a medicina como eu fazia. Eu respondi que eu não fazia medicina para ele, eu fazia para os meus pacientes. Ele ficou furioso. Aí eu passei mais 15 dias aguardando os acontecimentos. Nós discutíamos muito frequentemente. Até que um dia ele, puxando uma gaveta, não tinha um revólver e começou isso. E aí depois fechou a gaveta. Mas aí eu passei 15 dias suspenso. Depois passei mais 30 dias suspenso. E a partir daí eu seria eliminado. Então, por quê? Ele queria poder, e eu também. Mas eu reconheço que eu errei, porque ele era o comandante, e eu era o comandado. E foi por aí que aí depois eu ia pedir a demissão do meu trabalho. Aí mudou o comando. Aí o novo comandante me pediu que permanecesse lá, que não saísse. E aí eu fiquei no hospital. Foi essa história que houve lá. Tem tudo de intolerância. Intolerância orgulho, né? recíproca. Também, será? Aspirar, intenção de ser general de coronel. Orgulho dela. Subir. Orgulho. Ele coloca aqui nas hipóteses, né, o egocentrismo de ambas as partes dos personagens desse fato. Bom, tem outros casos aí. Não, pois eu estava pensando no outro lado, porque ele estava na defesa dos pacientes. Tem um lado muito positivo, que é a defesa à assistência. Isso. E o seu posicionamento firme em defesa disso. E isso demonstra uma essência muito positiva vinculada a isso, entende? Pois é. É isso, eu acho que acaba trazendo mérito e que a gente consegue ir caminhando e diferenciando E até as por pessoas isso, que em essência são intolerantes e anseiam por aquele mando, tá nesse nível de mando, das pessoas que têm uma intolerância, mas ela está num nível um pouco mais superficial. Por que superficial? Porque ela está atuando um papel que ela acha que ela tem que atuar. Mas muito provavelmente a essência dela é mais positiva do que esse papel que ela está atuando e representando no contexto social, profissional, enfim. porque o objetivo dele era fazer medicina Isso, para os pacientes, O posicionamento dele não foi, para o o comandante. para defender o coletivo social. Exatamente. Porque eu sempre fui muito preocupado com os meus pacientes. Então, eu ficava muito frustrado quando eu não conseguia levar uma situação final positiva. Cirurgias muito grandes, eu não tinha condições de operar, trazer para cá. Porque aqui eu tinha as condições, sempre tive. Então, por isso aí que eu batalhei para continuar. Então, foi isso. E uma área ainda muito pouco conhecida, né? O quê? Uma área onde a atuação era pouco conhecida Muito naquela pouco. época. Né? Muito pouco.
Na época, o pessoal que ia lá fazia muita besteira. Mas é por isso que eu batalhava. Me dava bem com todo mundo, mas com restrições.